Galera, o Makoto foi convocado pro outro mundo por causa da deusa e deixou todo mundo pra trás, cara. Não teve jeito. A única coisa que ele conseguiu fazer foi deixar uma carta pros seus pais por causa do Tsukuyomi. Até porque nem mesmo ele sabia que ia ser convocado pro outro mundo por causa do passado dos pais dele, né? Ninguém jamais ia imaginar isso. Mas no começo de toda essa aventura aí do Makoto, a gente já viu os melhores momentos, tudo que ele tem. Só que você já parou pra pensar na galera que ficou lá no mundo dele? Literalmente os pais, as irmãs, as pessoas que se declararam pra ele. Você já pensou nisso, cara? Vamos ver o que aconteceu nesse vínculo. Vamos ver como eles ficariam a partir desse momento sem o Makoto. Preparado? Então vem comigo que eu vou te explicar tudinho. Vamos lá. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, é o seguinte, o que a gente mais estava esperando são as pessoas que estão vinculadas ao Makoto que ficaram no outro mundo, logicamente. E aqui, obviamente, a gente vai ver todos os pontos que foram mudados, o que aconteceu depois que ele foi pra lá, como foi o pensamento de cada uma dessas pessoas. A gente começa então diretamente pelos pais dele, já que o Makoto deixou apenas uma cartinha, como a gente falou. Obviamente que os pais do Makoto já sabiam o porquê que ele foi levado para outro mundo, né? Por causa da deusa. Isso tem tudo a ver com o passado dos pais dele. Se você não sabe, dá uma assistidinha no vídeo do passado que eu vou deixar o link aí na descrição e o card aqui em cima também. É só clicar e depois você cola lá para assistir. Os pais dele então ficaram encarregados de falar para as suas irmãs e até no próprio colégio do Makoto avisando que ele estava num intercâmbio. O Makoto simplesmente tinha mudado, tinha sido transferido temporariamente para um outro país, longe pra caraca que ninguém sabia nem onde era. Ou pelo menos até que o pessoal esquecesse da existência do Makoto, né? Tirando os familiares, que obviamente as irmãs dele não iam esquecer que tem um irmão, né? Logicamente. Mas já na escola, o Makoto era famosíssimo por causa do clube com tiro ao arco, cara. Como assim, mano? Sério? A escola secundária que ele estudava continuava no seu reinado em primeiro lugar das escolas preparatórias com esse tipo de ênfase em esportes. Mesmo para quem vivia no redor do local, achava isso muito misterioso. Era dito e feito, era uma escola justamente popular, porque quando você entrava lá, você acabava sendo habilidoso nas artes literárias e militares, né, de qualquer forma. Estranhamente, esse tipo de popularidade se transformou em uma crítica de alguma forma. E adivinha só, entre todos os clubes existentes, o clube mais brabo dessa escola era o clube do tiro com arco, aonde o Makoto estava. Nos últimos 23 anos da escola secundária na Katsuhara, ela representou perfeitamente em todos os torneios nacionais, cara. Por causa disso, as pessoas comuns que se juntavam ao clube de tiro ao arco eram consideradas corajosas de fato. Então o Makoto, que era o único que estava lá há mais de 2 anos, tipo muito tempo, ele não desistiu, era o único corajoso que restava. As pessoas olhavam para ele com mais frequência desde que ele se juntou ao clube do tiro com arco, porque foi uma paixão que ele se desenvolveu, e a gente já viu aqui o porquê que ele desenvolveu isso. Claro que ele permanecer ali era algo natural, porque o arco, tiro com arco para ele significava que ele podia simplesmente apresentar toda a forma de beleza que ele tinha para apresentar ali. Tinha pessoas que falaram com ele casualmente para poder aprender mais informações sobre as belezas celestiais, né, de uma pessoa comum, que o Makoto era basicamente o belo dos belos, né? E há quem também acha que ele pode ser usado como portador de valiosas confissões, literalmente confissões de amor de outros alunos. Ele é meio cupido também na escola, né? Haviam casais que admitiam, tipo, começavam a namorar porque o Makoto apresentou um ao outro. Como resultado, né, eles agradeciam o próprio Makoto por isso. E o Makoto também já recebeu vários chocolates obrigatórios por causa dessas coisas por um bom tempo, tendo ouvido vários desabafos, confissões, outras testemunhas e muita coisa, né? O Makoto tinha até um fã-clube que pedia pra tirar foto com ele e tudo. Então todo mundo conhecia o Makoto na escola. E esse sumiço repentino dele chocou todos, literalmente. Terminou quando ele basicamente desapareceu durante o seu 2º ano lá, né? Um motivo completamente diferente do que a gente esperava. Literalmente ele foi jogado por um outro mundo. Ninguém sabia disso, né? Mas só nós, espectadores. Obedientemente, deixando uma carta apenas para os seus familiares, ele acabou brincando com seu pai e com sua mãe, pediu para eles fazerem várias outras coisas para ele, justamente, né, depois dele ir embora, e os pais ficaram inesperadamente entusiasmados com isso, porque era basicamente o último pedido do Makoto, do filho deles. Então eles fizeram o possível para poder cumprir cada uma das coisas que ele pediu. E bem, eles conseguiram, praticamente de forma assim, num ritmo absurdo, é brincadeira de se falar, foi muito rápido. Um desses pedidos tinha a ver inclusive com a escola que ele estava matriculado, que estava enfrentando sérios problemas atualmente. Ou melhor, virou um alvoroço completo que estava lá dentro, né? A história de Higashi Yukari, ouvido sobre o súbito desaparecimento do vice-capitão do clube de arco de tiro, que era o Makoto,
foi no fim das contas no fim de semana, então o clube tava meio que numa pausa aí. Ela acabou ouvindo essa notícia na segunda-feira, então não teve muito estardalhaço no final de semana quando aconteceu, mas isso provavelmente seria o que era chamado de momento ruim. No momento em que ela ouviu a história, os olhos dela simplesmente arregalaram e a surpresa permanecia vivamente dentro dela, cara. Claro que isso não limitou o tiro ao arco, logicamente, mas foi uma reação comum para todos os alunos que ouviram a mesma história. A Higashi não era do tipo que você chamaria de uma pessoa fofa. Ela parecia filha de um bom lar e muitas vezes era chamada de beldade por causa da sua atmosfera digna, né? Mas ela era meio pesada para certas coisas, né? Então, ver ela chateada, andando com pressa e tal, gerou uma certa comoção em todas as pessoas. Ela passou uma terrível provação da sua primeira confissão entregue, que falhou, inclusive. Pois é, galera, por isso que ela foi rigorosa e repreendeu-se por um tempo. Porque sim, ela se confessou pro Makoto e ele rejeitou ela, tá ligado? Não foi só a Hasegawa que tava nesse meio aí, não, cara. A gente descobriu que a Hasegawa também, ela foi a última que tinha se confessado pro Makoto. Mas a Higashi também se confessou pra ele, cara. Então assim, cara era meio popular, né? E aí começou a rolar muitos boatos no colégio, de que o Makoto simplesmente tinha se confessado pra Higarashi e aí depois ele tinha metido o pé. Ela tinha rejeitado ele ficou com medo e meteu o pé, tá ligado? Mas embora a surpresa de todos que nós tivemos é que o fato tinha sido completamente revertido, cara. A Higarashi até tava querendo corrigir as pessoas com as suas palavras, mas ela não conseguia dizer corretamente que quem se apaixonou foi ela. Ela se confessou pra ele e ele é que não aceitou. Ela tinha certeza que aceitaria, né? Mas até porque, pelos próprios pensamentos da galera ali, tipo, do pessoal que estudava com ela, quem rejeitaria a Higarashi, tá ligado? É, o Makoto. Ele rejeitou. Ou será que não? E detalhe, mesmo o Makoto achando que já cortou os laços com esse mundo, a realidade era diferente, cara. A Higarashi ainda estava pensando nele dentro do seu coração, e ela não ia parar de pensar. Ela ainda permanecia da forma vaga que ela estava, tipo, com um vazio ali dentro. Agora, em termos de liderança pro clube, o Makoto olhava adequadamente pro seu entorno, né? Ele também nunca perdeu um treino sequer, e comprou equipamentos do clube, limpou o dojo, tudo sem fazer cara de desagrado nem nada. Ele fazia de bom grado mesmo, ele gostava, aquilo era uma paixão pra ele. E graças a ele, a atmosfera do clube estava definitivamente indo numa boa direção, tudo estava melhorando. A única reclamação que teria seria que ele não entrava em nenhum torneio, nenhuma partida, ele só fazia aquilo porque ele gostava, era tipo um esporte e lazer para ele. E ouvindo o orientador, o instrutor que vieram para treinar, justamente parecia que não foi da vontade deles. Foi por decisão do próprio Makoto, ele não queria mostrar suas habilidades. A princípio, eles duvidaram de certos ouvidos, porque na verdade achavam que o Makoto era o melhor que qualquer um ali. A orientação dele já era melhor do que qualquer outra, então não tem como a gente pensar que um cara que dá conselhos bons pra caramba seria um cara que não sabe atirar com arco, né? Obviamente. E ele sabia muito bem, a gente já viu isso durante a história. Então não tinha dúvidas de que os recém-chegados desse ano deixarão os melhores resultados de toda a história, porque aprenderam com o melhor, né? Obviamente. Na verdade, o fato do Makoto ser o vice-capitão foi exatamente porque a Higashi pediu para ele ser o vice-capitão. Porque o Makoto foi indicado para ser o capitão de fato, mas ele não queria, e ele disse para ela, pô, fortaleceu ela, chegou, falou lá, e ele deu uma grande força para ela, deu forças para Higashi se tornar a capitã, e quando ela se tornou, ela pediu para ele ser o vice-capitão, e ele aceitou, obviamente, porque... né, não que ele quisesse, ele não ia fazer isso, mas ele aceitou pra dar uma forcinha ali. Como eu já disse pra vocês, cara, a última pessoa que tinha se confessado pro Makoto tinha sido a Hasegawa, e obviamente que ela também sentiu isso. Ela rejeitou todos os pedidos que tiveram pra ela, todas as confissões que ela teve simplesmente foram rejeitadas porque ela gostava do Makoto. E isso acabava enfurecendo pra caramba o Hibuki, que era um dos caras mais cobiçados da escola. Várias garotas, inclusive, ficavam esperando ele sair do clube com o arco e flecha pra poder, né, ficar andando junto com ele aqui, aqueles garotinhos popularzinhos, sabe? Só que o clube do tiro com arco também tem meninos diferentes, que têm as mesmas qualidades que ele. Por isso, mesmo quando ele tava, tipo, com tantas qualidades, as garotas não consideravam ele um cara fiel, em um sentido sério, né, digamos assim. E isso é reconhecido como uma falha dele de fato, deixando de lado ele ser um cara aceitável e ter a razão pra sair com várias garotas ao mesmo tempo. Então era um cara de caráter meio fraco, né, mas se as pessoas não entendessem o motivo, não adiantava nada. O que martelava na cabeça dele era como o Makoto exatamente conquistou a Higashi e a Hasegawa. Isso aí ele queria saber, porque nenhuma das duas saiu com ele, e que pena, né? Se ele perdesse tanto lá quanto no tiro com arco, ele não teria nenhuma posição para escolher. Literalmente, o garoto chamado Mizumi Makoto, que a gente conhece, não planejou nada disso. Ou melhor, algo como roubar o coração de uma mulher talvez seja
tolo pra caramba pra ele, por causa das irmãs impensadas que ele tem. As palavras de não apenas no tiro com arco que ele falou, já bateram na tua cabeça aí, né? Dá pra gente pensar que elas denotam que o Ibuki pensava no Makoto como um rival digno mesmo. Mas isso era apenas um sentimento unilateral que vinha só do Ibuki. Ele vinha o Makoto como um adversário. E quando o Ibuki viu tudo isso pela primeira vez, ele nunca tinha pensado que as habilidades de alguém fossem tão boas. Mas quando ele viu o Makoto, cara, eram habilidades divinas. A técnica dele era muito superior. Não era estranho comparar uma habilidade com a de um demônio ou um deus. Porque pela primeira vez o Ibuki Masami pensou que a habilidade do Makoto estaria no domínio dos deuses. O cara era muito bom. E desde então, a certeza de ele reconhecer essas habilidades como divinas era um obstáculo que trazia muito mais dificuldade para ele para subir no ranking, né? Ser melhor que o Makoto. E a gente sabe que tem aí uma mesclagenzinha de deus aí no meio dos deuses, né? Porque o Makoto desenvolveu um novo destino. Então, ele fez algo que tornou ele reconhecido. Então, o Ibuki aceitou que ele não era do mesmo nível que o Makoto. Por isso que ele se interessou justamente pela pessoa que teve o coração tomado pelo Makoto. Ele se apaixonou esplendidamente por ela. Vários meses se passaram então depois de que o Makoto meteu o pé, né, do Japão. Foi invocado lá pela deusa. O ano tinha mudado completamente, estava prestes a mudar o mês. E não houve grandes incidentes reais ocorrendo quando o tempo passou, né? Foi simplesmente pacífico isso. Agora, entrando na irmã do Makoto, cara, a gente pode dizer, a irmã mais velha, né, a Yukiko, no momento, ela estava estudando ciências médicas na universidade. Tendo 20 anos, a primeira coisa que ela queria fazer depois de se formar era ir para um país estrangeiro para poder melhorar as suas habilidades. Só que o pai do Makoto não gostava disso. O pai dela também, eventualmente, falou que ela não ia fazer isso. E, cara, ela queria morar inicialmente no Japão e fazer pediatria, mas mesmo quando falava isso, nada mudava. A mãe dela e a irmã mais nova claramente aprovaram, e óbvio que o Makoto também aprovou isso, embora o Makoto tenha saído de casa de repente, né? Desapareceu e ninguém sabe por quê. E mesmo que ela só tinha recebido a notícia de que ele tinha se mudado, né, ido para o exterior, ela, julgando aí pela forma que os pais diziam que ele foi estudar e pelas instruções detalhadas que eles deram, ela tinha certa sensação de que eles sabiam de alguma coisa no fundo das contas. E sabiam mesmo, né? O coração na carteira do pai sempre se soltava com facilidade quando alguém se aproveitava dele. Mas dessa vez até ele fechou a boca com tipo um marisco pro assunto que tava falando do Makoto. Talvez tenha algo a ver com o passado deles dois. Ela desconfiava já disso. Talvez pra ela, né? Porque a gente aqui sabe que tem. E como eles se conheceram aproximadamente, nunca foi mencionado pros filhos. Os pais são um mistério e falavam com carinho um do outro, mas a história de onde eles namoravam, como eles se conheceram, sempre muda toda vez que ela perguntava. Então, cara, pensando que seria realmente um problema se a filha quisesse saber dos detalhes sobre o romance, ela também nem entrava muito nisso. Além disso, tinha outra coisa que intrigava a Yukiko, que na verdade eles falavam que não tinham fotos do passado porque eles não gostavam de fotos. Só que na verdade eles tinham vários álbuns em casa intitulados como Nossa Família. Aparentemente, a cada temporada que se passava tinha mais fotos nesses álbuns aí. Então, cara, eles gostavam de fotos sim, isso era engraçado. Mas o legal era que a Yukiko assumiu o fato do Makoto ser a inspiração dela. Por mais que ele quisesse que ela se tornasse uma médica esportiva, ele acabou aceitando o fato dela ir para pediatria. E essa escolha da Yukiko foi por causa da fragilidade do Makoto. Ela via que o irmão dela era incrivelmente frágil e ficava com febre sempre que fazia alguma coisa. Embora houvesse um monte de vezes que a irmã pensou que ele estava cheio de problemas, afinal, quando ela era mais jovem, ela cuidava muitas vezes dele, ficava com ele. Só que assim, ela, assim como o Makoto, também tinha o próprio corpo fraco. Mas a fraqueza do Makoto acabou criando completamente um complexo que ela tinha sobre isso. Porque se fosse pra gente comparar o Makoto com ela, por exemplo, pô, ela tava simplesmente muito melhor do que ele. A Yukiko, pô, ainda era famosa praticamente porque ela foi obrigada a fazer judô pelos pais dela e já tava preparando os 3 filhos caso alguém tivesse que ser convocado, que foi o que aconteceu. E mesmo sendo muito boa nisso, também tinha que fazer vários trabalhos domésticos. O que fez ela continuar seguindo em frente foi a ascensão do irmão, de querer proteger o irmão. Então o Makoto estava sempre tentando ser melhor, cara, e isso fazia com que ela pensasse que nada era impossível. No final das contas, o judô acabou se tornando só um hábito para ela. Ocorreram várias mudanças na vida dela e agora ela tinha sua vida social, da universidade, namorado e tal,
E era legal que o namorado dela também gostava bastante do Makoto, né? Ele estava querendo conhecer o Makoto muito, e aparentemente o pai do Makoto também seguiu escrevendo as suas light novels. Ele, pô, era famosíssimo, né, na época. Inclusive teve uma galera lá da escola do Makoto, com a Hasegawa e tal, que foi encontrar, porque elas gostavam das novels, por causa... O cara era um escritor famoso, ele fez numa livraria nova que estava inaugurando na cidade, e foi muito interessante a gente ver essa conexão, né, cara? O pessoal da escola conhecendo a irmã do Makoto, os pais dele também. E isso pra mim foi um dos melhores momentos, né? Porque a gente vê de fato o ciclo dele todo, tanto da escola quanto das pessoas que gostam dele, da família dele. São as pessoas que de fato amam o Makoto e fariam de tudo por ele, sacou? Eu acho isso maravilhoso. Porra, se a gente botar a prova aqui seria uma coisa sensacional. Mas agora, tu já sabe o que aconteceu com o Makoto e também já sabe o que aconteceu com esse mundo aí, o pessoal, como é que eles ficaram depois que o Makoto foi convocado para aquele mundo, cara. Me conta aí, você sabia dessa história? Curtiu ela? Coloca nos comentários, deixa esse like brabo e não esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente poder te informar ainda mais sobre o universo incrível de Tsukimichi. Galera, muito obrigado por sempre dar esse combustível pra gente, pra trazer cada vez mais conteúdo, pesquisar a fundo e trazer coisas completinhas pra vocês aqui, tá? Fazendo esse resumão maneiro e muito top. Tamo junto sempre, um beijo, um abraço pra vocês e até a próxima. Fui!